Estou aprendendo a me curar. Estou aprendendo a me curar. Eu peço a firmeza das águas do mar. Eu peço a força da Mãe Iemanjá. Estou aprendendo a deixar a ilusão. Estou aprendendo a deixar a ilusão. Eu peço a clareza nas águas do mar. Eu peço a força da Mãe Iemanjá. Gente, bom dia, que delícia estar aqui com vocês. Eu cantei assim mais devagar porque eu acho que eu não lembrei da letra exatamente como é. Mas queria fazer essa oferenda para vocês que estão chegando. Eu senti de entrar aqui agora, assim, né, sem ter planejado e sem avisar, para compartilhar com vocês sobre uma experiência que eu tive ontem, durante toda a tarde, que foi assim muito forte, né, uma experiência de constelação familiar. Então, se vocês gostariam de apresentar para alguém, ou se vocês sentem aí no coração de vocês que tem alguém que você conhece que se beneficiaria, né, de escutar alguma coisa sobre constelação familiar, manda um aviãozinho aí para essa pessoa. E mesmo que a pessoa chegue depois da gente estar conversando, ela pode assistir depois, né? Porque esse compartilhamento que eu quero trazer aqui para essa nossa troca tem a ver com esse desejo e essa ação de querer o bem do outro, né? De querer que o outro também encontre um caminho, né? Que o outro também encontre uma compreensão que traga mais alívio, que traga mais lucidez, que traga mais equilíbrio, que traga mais harmonia. Então, assim, ontem eu tive durante toda a tarde, e a tarde começou 1h30 da tarde e acabou 7h30 da noite. Então foi assim uma longa tarde. Durante todo o dia eu tive, durante toda a tarde eu tive uma experiência de facilitação de constelação familiar, né? E foi muito transformador, assim, como é sempre, na verdade sempre é assim, algo que eu falo, meu Deus do céu, que caminho de lucidez, que caminho de expansão de consciência, que caminho de cura, que caminho, assim, que caminho enorme, né, esse da constelação familiar, né? Porque revela muita verdade que a gente não está acostumado a olhar e a gente também tem que estar pronto para olhar. E eu tinha ficado algum tempo sem fazer esses encontros presenciais, né? Porque ali na virada do ano teve muita disseminação de vírus e a gente resolveu fazer um encontro virtual, mas a gente aguardou, né, um momento de poder fazer presencial. Então ontem a gente fez assim essas muitas horas sem parar, né? O que torna o mergulho ainda mais transformador para mim, né? Essa imersão mesmo. Já fizemos algumas vezes de um dia inteiro. A minha ideia é ter também a experiência de fazer 2 dias inteiros, assim, um final de semana todo. E a gente estava desde o ano passado sem fazer, né? Então hoje eu acordei assim ainda embalada por tanto insight, tanta compreensão que eu tive a partir do trabalho de ontem, né, da constelação familiar. Então assim, eu queria trazer isso para vocês, assim. A primeira coisa que eu sinto de trazer para vocês é que
quando eu estou abrindo o trabalho da constelação familiar, né? Quando eu estou, né, fazendo uma corrente para que todo mundo comece a vibrar numa mesma frequência, comece a se abrir internamente para receber as informações do campo. E quando eu falo isso, eu sei que pode ter gente aí que não sabe como funciona, então pode perguntar aí, fazer alguma pergunta, colocar na caixinha que eu explico com o maior prazer, porque eu sou muito apaixonada por esse caminho, por essa saída, né? Essa porta que é a constelação familiar. Então, quando eu estou fazendo esse alinhamento, né, para que a nossa alma, o nosso coração possa chegar no trabalho, uma das coisas que eu falo, que não é não é um texto decorado, eu sinto ali na hora o que precisa ser dito. Uma das coisas que eu falo é um convite que eu faço para que as pessoas soltem a necessidade de controle. E eu convido as pessoas a se sentirem bem nesse lugar de não controle. Como um filho, uma filha que está ali de mão dada com a mãe ou com o pai e não pergunta para onde está sendo levado. Confia. Então, assim, é um momento, e todo mundo que vai estar já pronto, né, para se abrir, para um momento onde a gente não tem controle. E é muito bom não ter controle, gente. É muito bom. Eu sei que na vida pode parecer difícil, pode parecer até mesmo arriscado não ter controle, né, sobre o que está acontecendo. Meu Deus, o que vai acontecer comigo? Né? Vão me causar um mal porque eu não estou controlando, eu não estou garantindo que tudo dê certo. Essa é a sensação. Mas é uma sensação completamente equivocada. Gente, é muito equivocada. O campo da constelação familiar, ele é um campo que reflete a própria vida. E ele expõe, ele revela os nossos padrões de medo, de comportamento, de preconceito, né, de exclusão. Ele revela, ele coloca tudo isso ali à mostra. Por isso que também não é qualquer um que está pronto para olhar para um campo de constelação, né? E quando a gente se rende, quando a gente para de controlar, é nesse momento que acontece o milagre, onde a gente começa a enxergar o que de fato está acontecendo. Então, assim, acabei de ter um insight aqui, porque a gente sempre, né, acredita, e é possível que seja exatamente isso, que quando a gente abre o campo da constelação, algo que estava oculto se revela, né? É uma terapia fenomenológica. Então, algo é mostrado. Ok, eu acho que tem isso também acontecendo, mas combinando com algo que estava oculto, que se mostra e se revela, tem também o nosso olhar, os nossos olhos, pela primeira vez, olhando a partir de um campo, a partir de uma base de abertura, que não está julgando, que não está trazendo seu próprio gosto do não gosto, né? Que não está trazendo seus próprios conceitos e preconceitos. Então, assim, é um momento que a gente se despe de todas essas armaduras, de todas esses, né, todas as crenças, né, todas as ilusões. Ai, gente, é muito lindo. Então, assim, a primeira coisa que acontece, que me deixa nesse lugar muito confortável, e olha como parece contraditório, é um paradoxo, e eu amo os paradoxos. Porque nesse momento que eu estou abrindo o campo, eu estou prestes a assumir um lugar, quer dizer, eu já estou ocupando um lugar de muita responsabilidade. Porque é um lugar de abrir o campo de uma pessoa, entrar no sistema de uma pessoa, né? Então é um momento também muito sagrado e delicado, onde eu peço o amor, o respeito de cada pessoa ali presente e o não julgamento de cada pessoa ali presente. Então eu estou ocupando um lugar assim, de extrema responsabilidade, de extrema seriedade, mas ao mesmo tempo eu entrego isso. Eu me coloco a serviço de algo maior.
de um plano maior, eu me coloco a serviço do campo. Então, assim, aquilo é feito através de mim, exige um comprometimento, exige coragem, exige força para sustentar um lugar de ser canal. Não que eu tô fazendo nada, né? Eu estou a serviço desse algo maior. Então é muito lindo. E às vezes as pessoas vêm, agradeço, eu recebo até os agradecimentos, mas o agradecimento não é pelo que aconteceu, né? Eu sinto que não fui eu que fiz acontecer nada, mas sim, claro, eu estou aprendendo cada vez mais a me colocar a serviço desse plano maior e a garantir a proteção desse campo para que o trabalho aconteça. Porque tudo que é sagrado também pode ser manipulado, pode ser invadido. Então esse é um outro ponto, gente, olha, que dá uma live inteira falando sobre a delicadeza do que é sagrado, sobre o olhar sério, comprometido e protetivo que a gente deve ter com tudo que é sagrado, né? E tudo é sagrado, então esse olhar de proteção e de respeito deveria ser algo presente, né? Poderia nos ajudar muito se tivesse presente a cada momento da vida. Então essa entrega, essa rendição, esse não controle é muito bom. Assim, traz um relaxamento, assim, cessa todo o sofrimento, porque assim, muitas vezes não, eu tenho visto que todo o sofrimento, né, como correntes que a gente arrasta, tem a ver com não encarar os fatos como eles são, né? Tem a ver com a gente estar preso e essas correntes correspondem às nossas opiniões, às nossas convicções. Então, assim, a gente não consegue sair daquele ponto de vista, né? O ego disfuncional, o ego distorcido faz isso. Eu vejo desse jeito, eu não consigo me colocar no lugar do outro. Eu não consigo compreender que o outro tem uma outra história, uma outra experiência de vida, um outro inconsciente, com outros registros. Eu não consigo compreender. Essa é a corrente que nos prende, né? E ali naquele momento que acontece é o que pode acontecer com qualquer mente lúcida, com qualquer olhar lúcido. Eu solto as minhas crenças, eu solto todo o meu gosto disso e daquilo, minhas opiniões, e eu vou olhar para o que está acontecendo na essência. O que está acontecendo aqui? Tem um filho brigado com o pai. Não vou julgar, não vou julgar. Vou olhar o que é que o pai fez. O pai fez isso. E o que é que o filho sentiu? O filho sentiu aquilo. O que é que o pai pode falar para reconciliar? O pai fala, mexe, toca o coração do filho. O filho corresponde, o filho se emociona, esse coração começa a abrir. Gente, olha, sem palavras. Sem palavras para descrever o que é a beleza de um campo de constelação familiar. E por que o Bert Hellinger, o criador da constelação familiar, muitas vezes é criticado? Porque o que ele propõe é soltar essas armaduras, é soltar essas capas de proteção, é soltar a sua opinião que justamente está trazendo desarmonia e sofrimento para dentro do sistema, porque ela está presa ao ego, porque você não consegue soltar. E isso traz muito sofrimento, mas você não solta porque você não vê. E você não vê porque ainda não está pronto para ver, porque ainda não sofreu bastante. Então, assim, pela minha experiência, eu tenho visto que quando a gente está cansado de arrastar corrente, quando a gente está cansada de bater com a cabeça na parede, a gente fala, bom, eu me rendo. Eu agora quero ver tudo de um outro lugar. Não aguento mais. Basta. Chega. Minha vida está indo embora e eu continuo atraindo os mesmos problemas. Eu não consigo me livrar de mim. Vocês repararam que a gente não consegue se livrar da gente? Que a gente vai dormir, eu vou atrás. Eu vou tomar banho, eu tô lá. Eu vou comer, eu tô lá junto. A gente não se livra da gente. Então a gente tem que olhar para essas feridas, a gente tem que olhar para esses padrões, que são os nossos padrões, as nossas crenças, as nossas ações
que vão construir a nossa realidade o tempo inteiro. A gente já ouviu isso, mas a gente não entendeu, né? Algumas pessoas já estão entendendo, mas tem muita gente ainda completamente mergulhada nessa matrix, assim, nesse mundo de ilusão, apontando o dedo para os outros. Então, assim, primeira coisa, quando tá abrindo o campo da constelação eu me rendo, eu solto o controle, eu solto a expectativa, estamos todos a serviço, sem julgamento, com amor, com respeito. E então, isso é difícil na vida, né? Porque a gente não aprendeu a fazer isso. Isso vai exigir um trabalho para ser levado para a nossa vida, para o nosso dia a dia, mas é um trabalho que precisa ser feito. Em algum momento, você pode adiar 10 encarnações, 20 encarnações. Vai ter um momento que você vai ter que aprender a amar de verdade. Não dramatizar e nem querer amarrar alguém no pé da sua cama. Amar de verdade. Lindos e feios, bons e maus, porque no plano maior não tem ninguém bom nem ninguém mau. Tá todo mundo cumprindo um papel e vivendo a experiência que precisa viver para aprender a amar. Faz parte do caminho e do estágio daquela alma. E quem disse que o meu estágio é melhor do que o daquela alma? Quem disse, né? Então, assim, menos pra gente, seres humanos, mais humildade, porque a gente não é essa Coca-Cola toda. Olha, eu trazendo o nome de uma coisa que eu nem bebo. Ai, Senhor, pegadinha aqui, hein? Então, como eu ia dizendo, se a gente não consegue fazer isso na vida real, naquele momento de um trabalho de expansão, de um trabalho de cura, um trabalho de liberação, um trabalho espiritual, emocional, de maturidade, né? Nesse momento, nesse período de tempo, que pode ser um dia inteiro, a gente consegue, né? São pessoas que já estão comprometidas, que já conhecem o poder transformador da constelação e a gente consegue experienciar profundamente o não julgamento. E a gente vai aprendendo que lugar é esse, né? Para trazer isso para a vida. Por mais difícil que chega, a gente se pega muitas vezes realmente saindo do lugar de julgamento. Eu hoje me surpreendo por conseguir sustentar um lugar onde eu, mesmo que a pessoa esteja tendo uma atitude que eu não concordo, se ela não está invadindo o lugar de ninguém, não me causa nenhuma aversão, nenhuma irritação, nenhuma condenação. Ela não está invadindo o lugar de ninguém, é uma postura equivocada. Ok. Praticamente, a maioria das pessoas que estão numa postura equivocada, que só está destruindo a ela mesma, me lembra o momento que eu também fiz isso. Eu também já passei por esse lugar. Entendeu? Então, assim, eu passei por aí. Por que agora essa pessoa não pode passar? A gente tem que experienciar. Não tem jeito, cada um tem que experienciar. E não tem como pular a etapa, né? A natureza não dá saltos. É o caminho de cada um, a gente tem que respeitar. Agora, claro, se a pessoa está invadindo o lugar da outra, está atingindo alguém, vamos segurar, né? Vamos segurar, mas essa compreensão é uma criança esperneando, né? Como é que uma pessoa adulta lida com uma criança que está fazendo malcriação, que está esperneando, que está querendo jogar pedra num coleguinha, dizendo que o coleguinha é um monstro? O que é que um adulto faz? Se for outra criança, vai entrar na briga, vai pegar uma pedra, vai querer bater, vai escolher um lado e vai brigar, vai entrar na guerra. Uma outra criança, uma outra pessoa imatura. Mas se é um adulto que chega numa situação de briga entre crianças, entre egos, entre imaturidades, o que é que um adulto, uma pessoa madura faz? Calma. O que é que você quer? Ah, eu quero jogar pedra nele. Por que você quer jogar pedra nele? Ah, porque ele me xingou. Por que você xingou ele? Mas por quê? O que ele fez pra você? Ah, porque minha mãe disse, não, mas sua mãe falou isso por causa de outra situação. Esse adulto vai trazer lucidez para essa relação. Então, assim, eu tô entrando nisso porque a gente tem que começar, amados e amadas, a ver o mundo de outra forma, porque não dá mais, não dá mais tempo, sabe? Assim, a sensação que eu tenho, não dá mais tempo de continuar sendo infantil e egóico e
Não dá mais. Claro que dá, né? A gente pode ainda arrastar a corrente aí por alguns anos, mas não sei, assim, sinceramente, né? Ou cada um toma a responsabilidade e o primeiro passo no caminho do autoconhecimento é a autorresponsabilidade, ou cada um pega a rédea desse cavalo, ou esses cavalos todos aí de egos, emoções descontroladas, vai tudo se atirar num precipício, sabe? Todo mundo junto. É triste, mas o que é que eu vou fazer, né? Então tem esse aspecto, né, da entrega, de não julgamento na constelação, né? Onde você pode, de fato, às vezes olhar cenas, nossa, gente, cenas muito doloridas, cenas muito difíceis de ser vistas, né? Onde uma pessoa causa um mal muito grande à outra. E quando você vai olhar profundamente, com esse coração escancarado, né? Com esse olhar de adulto, um olhar mais lúcido, para entender o que de fato aconteceu, porque esse olhar lúcido é um olhar de quem quer resolver. Quando você entra sem esse olhar que vê todos os lados e sai da guerra, é porque você não quer resolver. Você quer mais guerra. Quando você toma um partido é porque você quer mais guerra. O ajudante, como o Bert chama, a pessoa que está, né, facilitando a constelação, ele quer enxergar a solução. Ele quer enxergar a reconciliação. Quer enxergar a paz. E como diz o Bert Hellinger, a paz olha para frente. Claro que você pode olhar para trás para entender o que aconteceu, mas você tem que soltar o que aconteceu em algum momento. Olhou, enxergou, viu o buraco, olhou para o buraco, é feio, é fundo, é negro, olhei, mergulhei nessa noite escura e eu preciso sair no dia seguinte. Esse sol tem que nascer de novo, senão vai ser o buraco para o resto da vida. Você vai ficar lá. E como diz o Prem Baba, você tá onde você se coloca. Então, ok, mergulha no buraco. Eu sou aquela que mergulho, cada vez que aparece um buraco, eu falo, tá bom. Se apareceu, tá insistindo, eu vou mergulhar. Mas sai dali, sabe? Aponta depois que você olhou bem para a escuridão, para os monstros, aponta para a solução, aponta para o sol, aponta para a luz, aponta para a vida. Não fica no buraco. E é isso que acontece numa constelação, né? E aí tem uma outra coisa também que, nossa, me traz muita autorrealização, que é você pensar no outro. Você, no momento que você está conduzindo uma constelação, facilitando, e no momento que as pessoas estão representando, emprestando seu corpo para canalizar informações de um campo de outra pessoa que você nem conhece, que você nunca viu, você não conhece a história. Às vezes, numa constelação oculta, você não sabe nem quem você está representando, sabe? Às vezes, quando, né, o cliente, a cliente não quer expor, né, a sua história, se sente exposto, ou enfim, não está ainda acostumado a ver que naquele momento não tem olhar de julgamento mesmo, mas quando a pessoa prefere uma constelação oculta, eu nem digo para o representante quem que ele está representando. Ele só vai dizer o que ele está sentindo e era isso. Então, imagina, os representantes, eles estão ali emprestando seu corpo, seu coração, sua alma, para contar a história de alguém, de um nó que eles estão ajudando a desatar. Eles nem sabem quem é essa pessoa. Né? Sair dali vai cada um para sua casa. Então, assim, é um lugar de entrega muito grande. E nesses encontros presenciais aqui em Porto Alegre, eu tenho tido colegas, eu tenho tido outras consteladoras também representando. E eu também amo me colocar nesse lugar de representante para as minhas colegas consteladoras. Virtualmente eu faço isso muito, né? Tem épocas que eu consigo fazer mais, épocas que eu consigo fazer menos, mas assim, é extremamente libertador você ocupar um lugar de um membro de uma família que você não conhece. Porque você não é escolhido para ocupar esse lugar por acaso. Sempre tem semelhança com seus conteúdos, com as suas questões. Então, assim, quem já participou de uma constelação sabe com certeza absoluta que você não vai para uma constelação por acaso.
Você não compõe um determinado grupo de constelação por acaso. Você não é escolhido, escolhida para representar aquela pessoa, exatamente aquela pessoa por acaso. Não é. Sempre é como se você estivesse ali porque o dedo de Deus te colocou ali. Assim, é a sensação clara que a gente tem. Ontem mesmo, na segunda constelação, teve um rapaz que estava indo pela primeira vez. Ele ia se constelar no final do dia, mas a primeira vez que ele foi para uma constelação, né? Mas é um rapaz assim, né, super dentro já do autoconhecimento, com um olhar para ele mesmo já muito presente e muito sensível. Gente, a primeira constelação da vida dele, ele foi representar, ele nunca nem tinha visto como é que acontece. Esse menino passou por uma catarse, por uma cura tão linda, que ele quase não constela naquele dia, sabe, ontem. Ele já foi constelado. Foi um negócio lindo de ver. Mas é assim sempre, só que eu tô citando esse caso porque foi muito intenso, assim, foi algo que ficou todo mundo assim, "Ah, meu Deus, que liberação, sabe? Que liberação, porque a gente às vezes fala de cura, de transmutação, parece algo fantástico, é um milagre, algo impossível, algo que não acontece, isso não é possível de acontecer. Sabem o que é uma cura, um milagre? Essas coisas assim que a gente acha que é fantástico, que não acontece nunca, que é impossível. Sabe o que é exatamente uma cura? Uma liberação. É uma liberação de uma energia de vingança, é uma liberação de uma mágoa, é uma liberação de um sofrimento, é uma liberação de uma corrente que a gente herdou da nossa ancestralidade, uma corrente que vem sendo arrastada há várias gerações. É uma liberação. Uma cura é simplesmente uma liberação de algo que está ali preso. E muitas vezes está preso porque está inconsciente. No momento que você vê ali com o campo aberto, isso é liberado. Então, gente, olha, vocês estão entendendo porque eu quis muito vir aqui compartilhar com vocês. Assim, eu estou falando um milésimo de tudo que eu sinto cada vez que eu fico um dia mergulhada facilitando constelação, porque é de uma beleza, sabe? É de uma profundidade, é de um poder e de uma simplicidade que só se você experimentar, você vai entender o que eu estou dizendo. E você traz isso para a vida, né? Então, assim, é muito sério, né? É um caminho, é uma chave, uma ferramenta, se você quiser, mas é mais do que uma ferramenta, né? É uma ação que é muito profunda, é muito poderosa, então precisa estar realmente na mão de um grupo e de uma facilitação séria, comprometida, preparada para isso, né? A pessoa tem que estar com o coração muito entregue para não botar o ego na frente, para não querer manipular a constelação, não querer controlar. Então, essa liberação do controle, essa entrega é a base de tudo, né? Para que isso realmente seja sagrado e para que o campo esteja realmente fazendo o movimento que ele precisa fazer, não o movimento que o constelador quer fazer, né? E eu tô aprendendo cada vez mais sobre isso no exercício da prática, né? Com toda seriedade. E é interessante porque eu sinto isso, sabe quando também? Eu sinto isso quando eu tô em cena, como atriz. Que eu me preparo muito antes, né? Eu estudo, eu faço preparação, eu tenho 1000 encontros com os colegas, né? Eu durmo e acordo pensando no personagem, eu só penso naquilo, eu leio sobre aquilo, eu vejo filme sobre aquilo, assim, me entrego de corpo e alma. E tem uma certa ação do meu ego que é de ir atrás de todas as informações, de tudo que eu posso buscar para compor essa personagem, né? Mas no momento da cena, no momento que eu escuto a ação, eu solto tudo que eu estudei. Eu solto todo o controle. Eu solto o meu ego e eu tô a serviço de algo muito maior. Eu tô a serviço da personagem. Aliás, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho descoberto, através de algumas experiências que eu tenho feito, né, de constelar a minha relação com o personagem, eu tenho descoberto que
Ninguém atrai um personagem por acaso. E é um campo também de constelação quando a gente está atuando, quando a gente está representando um personagem na ficção. Não é por acaso, tem a ver com algum trabalho interno que a gente precisa fazer, né? Muitas vezes a gente é chamado por um personagem, no meio do caminho isso muda, é porque o nosso campo está mudando, está se transformando também. Então, assim, tá tudo conectado, gente. É a teia da vida, a linda, bela teia da vida, que a gente às vezes ouve falar. Tá tudo conectado. E a gente também não precisa ficar obcecado, querendo ver significado em tudo. Mas no momento que a vida precisa que a gente enxergue o significado, se a gente está presente, se a gente está atento, a gente enxerga. E até nisso, por exemplo, uma cena, quando eu estou fazendo cena, eu percebo tudo que acontece com uma clareza que às vezes eu não tenho na vida real. Porque eu sei que eu preciso reagir a tudo que acontece para trazer verdade para a cena. Então, às vezes é uma mosca que está voando, às vezes é um som que não atrapalha a cena e que pode estar presente, eu reajo. É um cheiro, é um calor, é um frio, né? Já aconteceu, por exemplo, eu em cena das pessoas, né, uma cena de refeição, de uma pessoa da produção, claro, assim, com toda boa intenção, querer tirar uma mosca ali da mesa e eu falar, não, pelo amor de Deus, não tira, porque essa mosca vai trazer verdade para essa cena. Eu quero abanar essa mosca no meio da cena, sabe? Se cai um talher, qualquer coisa que aconteça, vamos assumir isso para a cena. E claro, os bons diretores assumem, né? Eles querem isso. E essa sensação que eu sinto em cena de liberdade, de verdade, de poder arrancar máscara, de poder arrancar meus preconceitos e me entregar para um movimento maior, coletivo, pessoal e coletivo, eu sinto também nas constelações. Então, cada vez mais eu sinto uma profunda gratidão por esse lugar de consteladora. Até porque, como atriz, claro, eu tenho tido algumas vezes ao longo da minha vida a experiência de produzir espetáculos, teatro, né? Mas ainda tem um lugar de esperar o convite, né? Eu preciso que alguém me convide para um trabalho de atriz. Claro que isso pode acontecer de outras maneiras. Hoje eu escrevo, né? Eu também posso escrever alguma coisa especialmente para fazer. Tá nos meus planos fazer isso, mas ainda tenho que esperar o convite de uma outra pessoa. Na constelação, eu não preciso esperar um convite de outra pessoa, né? Eu vou estar também servindo, assim como no meu trabalho de atriz, a uma revelação de coisas muito profundas, que tem a ver com a alma de todos nós, né? Emoções, atitudes, dores, glórias, delícias, né? Então, eu sinto hoje muita similaridade com a minha atividade de atriz e a minha atividade de facilitadora de constelação. Eu tô vendo que tem ali 4 perguntas na caixinha. Eu vou abrir, eu nem sei que horas eu abri essa live aqui para compartilhar com vocês. Eu vou olhar o que tá aqui na caixinha. O Biel fala, pretende fazer mais novela de época? É o que eu tô falando aqui, Biel. A gente não... Enfim, eu não escolho, né? Na verdade, as pessoas me convidam e eu posso dizer não, posso dizer sim. E não sei, depende do projeto, depende de uma série de coisas, né? Do momento, né? Se eu tô liberada para isso. Tá, então esse aqui eu já li. A Mônica pergunta, Ingra, constelei com você online e sou muito grata. É incrível como tira camadas de nossa visão. Ai, que lindo, Mônica. Né? Porque assim, às vezes a gente tá com uma questão, com um nó, né? Com algo que não é liberado, porque a gente tá olhando sempre do mesmo ponto, né? E a gente tenta, é claro que a gente tenta, ninguém quer andar arrastando corrente, não é consciente isso, né? A gente não precisa se culpar. Mas é que a gente, de fato, recebeu crenças, às vezes, na primeira infância, que não deixa a gente sair daquele lugar.
para olhar de uma outra maneira, para enxergar o que a gente ainda não viu. E a vida fica trazendo as mesmas situações até a gente enxergar. Então é importante a gente perceber que quando a gente se depara 1000 vezes com o mesmo problema, não é castigo, é amor. Eu tenho dito isso. É a vida trazendo a mesma coisa até a gente enxergar o que ainda não viu. Então, assim, o que é que eu tenho para mim hoje? Se aquele problema, se aquela questão está se repetindo, é porque eu ainda não aprendi a lição. Isso é fato, gente. No momento que eu aprendo a lição, como um milagre, como que eu disse para vocês, né? O que é um milagre, o que é uma cura? É simplesmente liberação. Quando eu enxergo, quando eu libero, quando eu solto e deixo que alguma coisa que está presa flua, eu entendi, eu simplesmente entendi o que eu precisava fazer, o que eu precisava liberar, o que eu precisava ver. E aí aquilo para de acontecer na minha vida, aconteceu. Vi, eu enxerguei, entendeu? O que precisava acontecer, aconteceu. Então, assim, eu não preciso mais lidar com aquilo, para de acontecer na minha vida. Ou se aquilo voltar para a minha vida, não vai me causar nenhum desconforto. Eu lembro uma vez que eu falei para uma amiga minha assim, foi até numa live, né? Aí no meio da live, eu não sei por que surgiu assim um assunto que era do chato, né? Ah, o chato, uma pessoa que nos incomoda, né? E aí veio assim uma luz pra mim, eu falei assim, sabe como é que você se livra de um chato? Ela, como? Pelo amor de Deus, como é que se livra de um chato? Mudando o seu olhar sobre aquela pessoa. É a única maneira de você se livrar de um chato. Porque é você que está vendo ele como chato. Ele não é um chato. Tem gente, inclusive, que chama esse chato de mestre. Porque ele está refletindo, está devolvendo para nós algum reflexo de algo que a gente carrega e que a gente ainda não quis olhar. Que a gente ainda não teve a oportunidade de olhar. A gente carrega aquilo que a gente não consegue dar conta. E a gente projeta no outro para poder olhar para aquilo, mas está dentro de nós. Então, assim, o chato muitas vezes é um mestre nos mostrando o que a gente não quer ver. No momento que você resolve isso internamente, ele deixa de ser chato. Você vai até agradecer, falar, puxa vida, que bom que você trouxe isso. Mas tudo isso porque a Mônica agradeceu, né? E eu acho que essa gratidão é o trabalho mesmo, né? É o caminho da constelação familiar que foi trazida por algumas pessoas até antes do Bert Hellinger de uma outra forma, e o Bert se apoderou desse conhecimento e trouxe, né, esquematizou e difundiu no mundo lindamente, né? Então, aí a Mônica disse aquilo, aí tem, gente, hoje eu não tô conseguindo nem ler, tá? A letrinha tá bem pequenininha. Perpétua, desculpe a ignorância, mas como funciona a constelação? Então, Perpétua, o Bert Hellinger, né, que criou essa metodologia, como é feita hoje nas várias áreas, e essa metodologia também pode ganhar vários formatos, né, várias caras, mas tem uma essência, né? Ele descobriu 3 leis muito simples, que ele chamou de leis do amor, que são leis básicas que existem para que a vida ou o amor possa fluir nas relações. Então ele percebeu que dentro de uma família existe uma alma que rege essa família. É como se não fôssemos almas isoladas, mas sim manifestações de uma grande alma. Então a gente pode colocar isso na grande família humana, né? Existe uma grande alma, um campo de consciência unificado, que é formado pelas experiências da família humana. Então somos uma grande família, mas existe também uma alma específica num sistema familiar, que é a nossa ancestralidade, que nos conecta com tudo que já aconteceu de todas as gerações. Então a gente herda através do DNA, da memória celular, do campo unificado de consciência, que é o campo mórfico, a gente herda não só características físicas, a gente herda as memórias de todas as experiências dos nossos antepassados, todas as dores e todas as delícias.
Então, muitas vezes a gente herdou uma trava, a gente herda uma dificuldade e a gente não sabe de onde vem. É de algo que aconteceu no nosso sistema familiar e aquilo está preso, está travado. Ainda não chegou alguém que olhasse para aquilo e liberasse. Sabe, assim, uma disputa entre duas irmãs, por exemplo, que aconteceu lá atrás e aquilo fica reverberando nas gerações que chegam, começa a acontecer de novo, repete, é um padrão sistêmico, é uma dinâmica oculta que está agindo para que alguém olhe para isso. Então, assim, se ninguém olhou, se essas duas irmãs brigaram para sempre, provavelmente ali a geração dos filhos ou dos netos vai acontecer a mesma coisa, né? E a pessoa não sabe de onde vem essa força, essa energia de guerra. Isso precisa ser vivido e precisa haver uma reconciliação para que isso não volte mais em nenhuma geração. E a constelação familiar, ela proporciona a oportunidade dessa reconciliação, porque ela olha para essas leis se elas foram desrespeitadas. Então, vou falar rapidamente, tá? Porque senão a gente vai ficar aqui 500 anos. São 3 leis muito simples. É a lei do pertencimento. Todo mundo faz parte, todo mundo pertence. Ninguém pode ser excluído. Toda vez que tentam excluir alguém, a energia dessa pessoa fica mais forte dentro do sistema, porque é uma lei. Ninguém pode ser excluído. Então, muitas gerações aí para trás tinha muitas questões com relação a preconceito, a vergonha. Então, a mulher traiu o marido, exclui, ninguém fala mais nela, né? Nem fala o nome dela, ou uma filha, né, que perdeu a virgindade antes de casar, ou um filho que manifesta uma homossexualidade e aí rejeitam. Então, essa questão, os segredos dentro da família, o que é que acontece? Quando você não olha para isso com amor, quando você não inclui, quando você não aceita o outro como ele é, uma geração vindoura vai assumir exatamente aquela personalidade. Ou vai ter uma atitude, um impulso incontrolável, né, de viver a traição, ou vai atrair isso para a sua própria vida, né? Ou se é no caso, né, da homossexualidade, aquilo foi rejeitado, não foi aceito, vai ter várias outras pessoas manifestando esse mesmo padrão, essa mesma essência, para que isso seja incluído com amor, para que isso seja visto e seja integrado, porque somos seres livres, né? E cada um vai viver as consequências das suas escolhas. Ninguém tem que rejeitar ninguém, ninguém tem que excluir ninguém. Então esse é o grande aprendizado por trás das leis do amor. Aprender a amar, de verdade. Não amar aquele que faz o que eu acho certo. Amar a pessoa que faz o que eu acho errado. Não é amar esse amor de, quero me grudar nessa pessoa. Não é esse o amor, isso não é amor. É amar, sim, a compreensão. Você está vivendo o processo que você precisa viver. Eu não tenho nada a ver com isso. Se você está aí, né, falando e agindo de maneira equivocada, você vai se destruir até você perceber o que você está fazendo. Não sou eu que vou abrir a sua cabeça e colocar isso dentro de você. É você que precisa experienciar. Assim como eu experienciei na minha vida. Então, assim, é uma atitude de respeito e de entender que dentro desse que está equivocado, existe lucidez. Ele vai encontrar essa lucidez em algum momento. Não sou eu que vou julgar ele, porque eu estou aqui trabalhando duro para encontrar a minha. Né? Tenho mais o que fazer, não vou ficar cuidando da vida do outro, eu tenho que cuidar da minha, porque é a única que eu posso cuidar de fato. É o meu mundo interno, né? Então, a primeira lei do amor, a lei do pertencimento. A segunda, equilíbrio da troca entre o dar e o receber, né? Então, assim, toda vez que dentro de uma relação um deu muito e o outro não deu nada, isso ficou desequilibrado, isso também vai se refletir dentro do sistema. Se um sugou tudo do outro, lá na frente vão aparecer pessoas identificadas com esse problema, com esse desequilíbrio que aconteceu lá atrás. Muitas vezes esses descendentes nem conheceram esses bisavós, esses avós, né, que viveram essa situação, mas eles sentem essa força que impulsiona para que eles vivam essa experiência de desequilíbrio da troca.
para que eles possam experienciar a reconciliação e o equilíbrio do que estava desequilibrado. Ou seja, a constelação familiar não nos vê separado. Não é injusto que meu bisavô fez alguma coisa que eu tô vivendo agora. Não é injusto, porque eu não tô e não sou separada do meu bisavô. Eu sou uma extensão do meu bisavô. E se ele fez e não teve condições, não teve aptidões, não teve a capacidade de viver a resolução daquilo que ele começou, eu vou viver. Ou meu filho vai viver, entendeu? Em algum momento alguém vai pegar isso, não porque está sendo castigado, mas porque é a pessoa capacitada para viver a transmutação de algo que aconteceu no passado. É uma pessoa que tem força suficiente, coração, amor suficiente para viver a compensação de algo que não foi vivido lá atrás. Aí tem a outra lei do amor, que é a lei da ordem de chegada. Cada pessoa tem o seu lugar. Se você sai do seu lugar e ocupa o lugar de outra pessoa, você vai criar uma desordem absurda na sua vida. Você não vai encontrar a sua força e por mais que você se esforce, não vai ser reconhecido nem reconhecida. É muito triste de ver. E às vezes eu vejo na vida real isso acontecendo, sabe? Não nas constelações, porque quando isso chega para a constelação, nossa, cada um ocupa seu lugar, cada um encontra a sua força, é a coisa mais linda. Mas na vida real, a pessoa ainda não está cansada o suficiente para buscar ajuda. Então ela fica ali batendo a cabeça na parede. O que é bater essa cabeça na parede? É ela não ocupar o seu lugar. Ou de primeiro filho, ou de segundo filho, ou de terceiro filho. É ela querer ocupar o lugar do pai, querer ocupar o lugar da mãe. Né? Querer ocupar o lugar da filha, às vezes, né? É a pessoa tá fora desse lugar, do próprio lugar dela, ela não encontra a própria força e não encontra o reconhecimento das pessoas, por mais que ela se esforce, não encontra. Assim, é dramático. Eu fico assim olhando e falo, meu Deus. Mas a pessoa precisa estar cansada de bater a cabeça e buscar ajuda, né? E quando o discípulo está pronto, o mestre aparece, né? A famosa frase. Quando a pessoa fala, não aguento mais, Pai do céu, Mãe do céu, Senhor, Deus, seja lá o nome que você quiser chamar, divindade, inteligência maior, plano superior, me ajude. Eu preciso de ajuda. Você vai encontrar ajuda, certeza. Tem vários caminhos, muitos caminhos para essa ajuda chegar. Eu conheço alguns e um deles é a constelação familiar. Amores, que delícia dividir isso com vocês. Deixa eu ver aqui, chegou mais alguma coisa? Não, tinha ali. Tá, não, acho que eu respondi. Foram as que eu já tinha lido. Amores, gratidão por essa escuta. Agradeço também ao universo eu ter sentado aqui para compartilhar isso com vocês, porque olha, isso faz uma baita diferença na minha vida, sabe? Uma tranquilidade também de poder experienciar essa entrega, esse serviço, essa rendição, sem querer consertar o mundo, né? Me colocando a serviço de algo maior, que é perfeito, que é uma inteligência de uma perfeição absoluta. E eu sempre fiz isso na minha atuação, né? Sempre pude ter essa experiência de entrega na hora que eu estou atuando, mas eu ficava muito angustiada quando não estava atuando. E hoje eu posso canalizar esse plano maior quando eu escrevo, quando eu facilito uma constelação, quando eu converso com vocês. É muito maravilhoso. Eu vi que vocês fizeram comentários longos aqui, que eu não li, porque eu estava canalizando assim, uma linha de raciocínio. Ana Paula é minha colega, consteladora. Botou, sua linda, estava falando sobre isso com uma amiga ontem. É muito mágico, né, Aninha? Nossa, é muito mágico. A Gil fala, Ingra, uma curiosidade sobre a trilha sonora de Ana Raiz é Trovão, volume 2.
Você sabe se chegou a ser lançado em CD? Poxa, Ju, não faço ideia. Isso tem mais de 30 anos, né? Aí tem muitos elogios, eu agradeço muito. O Marcel falou que amou. Marcelo Piu Piu, amei, beijão. Você amou a live ou você já fez constelação, Marcelo? Talvez você não esteja mais aí, porque essa live ficou bem maior do que eu imaginava. Estou voltando aqui um pouquinho para ver se eu consigo responder. Mônica falou, a constelação traz essa perspectiva de maturidade e responsabilidade por nossa vida. É fantástico, exatamente isso. Um presente dos céus, para quem quiser receber, né? Aliás, hoje eu fui dar uma caminhada de manhã e tava ali, sentei uma hora, né? Falei, vou sentar aqui um pouquinho, né? Que às vezes a gente fica no movimento, que é uma delícia, né? Suar, caminhar, se mexer. Eu sou super do movimento, da ação, né? De querer, né, ter essa atitude assim mais aeróbica, mas eu falei, não, agora eu vou dar uma sentadinha aqui. Gente, eu sentei, fiquei olhando, um monte de passarinho começou a andar, a circular, a chegar mais perto de mim, porque eu tava paradinho observando. Aí veio uma mãe passarinha catando gravetinho para construir um ninho pro filhinho. Aí ela pegava aquele gravetinho, ia lá entregar pro filhinho, pegava outro gravetinho. Gente, olha, uma bênção, assim, um presente. E eu fiquei pensando, puxa, às vezes a gente não se abre para receber os presentes da vida, né? A gente não recebe os presentes. Eu lembrei disso agora, né? Que eu falei, poxa, né, a constelação, essa possibilidade de servir ao outro, né? É a possibilidade de receber esse presente que passa por nós para chegar na outra pessoa. É você pensar no outro, né? É um momento que você só está pensando no outro. Aí é muito louco isso, porque quando eu volto para a minha vida, os meus problemas, e eu tenho, né, os problemas que na maioria das vezes são problemas imaginários, né? É alguma coisa, alguma expectativa minha que não se cumpriu e eu fico ali meio ainda agarrada nela. Quando eu volto para minha vida, para as minhas expectativas não atendidas, eu posso soltar isso. Falar, tá, foi. Sabe? Ou então um problema que é real, que eu preciso encarar, que eu preciso resolver, eu estou muito mais fortalecida para olhar para aquilo e não mais dramatizar, porque eu acabei de viver uma experiência de expansão de consciência e não cabe mais o drama, né? Eu agora posso olhar, posso resolver com interesse, com força, né? Com lucidez, sair da emocionalidade também, de estar no lugar de vítima, poder enxergar o outro. Então, aí eu volto para os meus problemas de outra maneira, posso soltar o que é sofrimento desnecessário e posso resolver o que tem que ser resolvido, né? Mas eu primeiro pensei só no outro. Essa experiência de pensar só no outro, eu recomendo. É cura, 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 cura. Tive grandes insights quando fiz a constelação online com você, amada. Sou tão grata. Que maravilha, Mônica. Fico tão feliz por você. Campo é muito mágico mesmo. Ah, o Marcelo é outro colega maravilhoso. Não sei se ele ainda tá aí, porque ele tem uma filhinha muito linda, pequena. Acho que ele tá, porque subiu um monte de coração aqui. Ele botou, e você faz isso maravilhosamente bem. Uma generosidade linda. Gente, o Marcelo é um homem com uma sensibilidade tão maravilhosa, sabe, assim, esses homens do futuro que têm toda a potência, toda a ação, toda a força da masculinidade e toda a sensibilidade da feminilidade, assim, sabe, numa pessoa. Nossa, Marcelo, te admiro demais. É constelador também. Não sei se ele já se formou porque nasceu a filhinha dele linda. E aí ele deu uma pausa em algumas coisas. Então, assim, essa sensibilidade, né, que pode estar no homem, de falar, não, peraí, vou pausar um pouco aqui a minha vida profissional para ajudar a cuidar da minha filha junto com a minha esposa, com a minha companheira. Sabe, essa entrega, essa abertura para receber um presente que a vida dá, que é uma filha, né? Muito lindo, muito, muito lindo.
Eu tô voltando aqui, tô lendo o principal, mas acho que agora a Givanilma falou. Sou grata a você ter compartilhado essa riqueza com a gente. Muito obrigada, Givanilma. Acho que eu já li algumas, deve ter mais, mas vou voltar aqui para onde eu estava, né? Ó, o Mikael falou. Queria tanto te entrevistar, você, por favor, aceita meu convite. Mikael, vamos ver, porque é interessante isso até, vou falar sobre isso. Sou muito grata pelas constelações. A Nilzinha tá falando, a Nilzinha é uma querida que tá sempre nas minhas constelações, já foi em constelação presencial lá em casa, em Salvador. Ela ajuda muito o campo quando tá representando. Também sou muito grata a você, Nilza. A Milena falou, meu painho gostava muito de assistir a novela e a minha mãe e com a minha mãe, Ana Raio Zé Trovão. Beijos pro seu painho, pra sua mãe. Se eles não estiverem nesse plano, recebam um beijo da mesma maneira. A gente aprende nas constelações familiares que quem está encarnado ou desencarnado está presente do mesmo jeito. Cássio Nunes fala, perdi uma parte da live. Ah, veja de novo, viu, Cássio? Porque eu vim inspirada para compartilhar, mas vi o suficiente para aprender mais e mais. Gente, então, o Mikael me convida aqui para uma live. Eu tenho sentido uma necessidade muito grande de ser mais orgânica. É claro que minha vida continua tendo compromissos, eu continuo cumprindo meus compromissos, eu sou muito séria com os compromissos, né? Mas assim, o compartilhamento da fala, né, é algo que muitas vezes precisa dessa inspiração, né? Precisa chegar de uma maneira muito verdadeira e orgânica. Não é que eu não vou mais marcar uma live com data e hora, né? Tudo direitinho, não é isso. Mas eu tô me permitindo nesse momento ser mais orgânica com as lives, sabe? Porque senão acaba virando uma coisa muito mecânica que a gente precisa cumprir e perde a beleza da verdade do momento, né? Então, assim, pode ser, Mikael, que a gente marque, mas eu não sei quando vai acontecer, tá? Vamos ver. O Cássio, totalmente. Amar, cuidar da esposa é próprio do homem. Isso, yin e yang, força e cuidado. É isso aí, Cássio. Obrigada, Samantha. Beijos. Muito obrigada pela escuta, pela troca. Até a próxima live, tá bom? E foi aí 1 hora de live, eu acho. Beijo. Até já.